bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do GVCast, um raio-x da história. Meu nome é Michele, sou estudante do último período de medicina do curso da Uniderp. E hoje eu estou aqui com o professor doutor Eli Everson. Muita formalidade da Michele, né? Obrigado, Michele. É um prazer dividir novamente a mesa contigo. Márcio, boa tarde, tudo certo? Boa noite. Estamos aqui hoje com duas figuraças, né? Dois professores aqui do curso de medicina da Uniderp, o professor Ari e o professor Bonilha. E espero que esse bate-papo seja bem... Bom, pelo calibre dos nossos convidados, eu acho que história não faltará aqui hoje, viu? Eu penso que pelo calibre e pelo time que a gente torce, não vai faltar história. Nós somos ambos palmeirenses, entendeu? Ixi, já vamos começar bem esse podcast. Muito palmeirenses. Não, mas não é pouco, não, entendeu? Então vai Muito. começar bem o negócio, viu? Como Santista, isso Não, vocês triste, devem né? muito pra mim, então, né? Devemos. Segunda divisão tá perigosa. Tá, mas vamos lá. Eles me perguntaram no WhatsApp, curiosos, ansiosos, né? O que a gente vai falar, qual que é a temática? Eu falei, gente, só na história de vocês a gente Ela falou já isso. tira bastante coisa, né? Tá certo. Mas, inicialmente, eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação pra gente, falar um pouquinho sobre a história de vocês, um pouquinho da história aqui na universidade. Uma mini Wikipedia da vida de vocês, de onde vieram, o que fizeram. Eu sou Marcos Bonilha, sou médico, moro no interior de venho do interior de São Paulo, né? Sou um paulista, como uma boa parte das pessoas que moram aqui. Vim fazer vestibular de medicina aqui, passei na faculdade, na FMS, fiquei aqui, né? Fiz o curso de medicina aqui, residência médica aqui, casei aqui, todos os meus filhos são sul-mato-grossenses, os 3 filhos que eu tenho são sul-mato-grossenses. Hoje eu trabalho na Uniderp já há 21 anos, sou diretor técnico do Hospital Cacemes, trabalho na Santa Casa desde que me formei, também há quase 28 anos que eu trabalho lá, tenho 30 de formado. E em outros lugares aí, né? Faço gestão na Santa Casa, enfim. E dou aula aqui desde sempre, é uma paixão minha dar aula, eu gosto de dar aula, né? E estou aqui na Uniderp até então. Grande o currículo, isso que era o resumo. Não, é só... Então, na verdade, eu vou começar assim também, viu, Bonilha? Eu sou filho de gaúcho, nascido no Paraná, criado aqui no interior em Maracaju. Fiz faculdade, vim estudar aqui também em Campo Grande, fiz faculdade, uma história parecida, né? Eu vim de um lugar diferente. Vim fazer faculdade, segundo grau, faculdade aqui, me formei aqui, e aí fiz residência médica aqui em cirurgia de urologia. Fiquei um tempinho em São Paulo para fazer meu doutorado também na área de urologia e voltei. Né? Voltei, hoje sou urologista, trabalho aqui na Uniderp há 17 anos, lá no Hospital Regional há 23 anos, né? Lá sou concursado público. E estamos firme aí, estamos firme e forte aqui na nossa universidade. Tá certo. Posso começar ou você? Claro, pode. Tá bom. Ari, vamos falar um pouquinho então sobre o seu currículo acadêmico. Por que urologia? Então, na verdade, essa foi uma dúvida, né? Quando a gente entra na faculdade, eu tinha vários sonhos. Eu queria ser cirurgião vascular, depois eu queria ser cirurgião cardíaco, neurocirurgião, e antes disso eu queria ser piloto de avião. Então a gente vê como é que as coisas eram esquisitas. E ele fez tudo, hoje ele é piloto de avião. Hoje eu já piloto avião. Depois de velho, eu comecei a fazer uma outra coisa. Mas assim, a urologia é uma especialidade muito rica, né? A urologia, você trabalha com laparoscopia, agora a gente trabalha aí com a cirurgia robótica, a gente trabalha com cirurgias endoscópicas, cirurgia aberta, e a urologia também, ela tem muita clínica dentro do consultório, né? Além dos exames complementares. Então é uma especialidade que, para quem não conhece, não sabe, mas é uma especialidade muito rica. A gente faz desde um transplante de rim, até mexer com uma alça intestinal, até uma cirurgia endoscópica pela uretra, com laser, vai lá, quebra uma pedrinha, sem estresse nenhum. Então, assim, é uma especialidade que tem uma gama muito grande de atuação, em área de atuação. Então, acho que foi por isso que eu escolhi a urologia. A gente tem uma grande formação médica. Depois eu quero que ele conte uma história de consultório. Só pede duas de consultório, tá bom? Não vou ficar rindo aqui a tarde toda. Bonini, você já fez uma carreira numa área que eu não gosto muito, que é a parte de gestão, né? Você se dedicou. Como que foi esse interesse pela gestão? Então, cara, eu tal qual o Ari, né? A gente quando faz medicina, você vai ver isso, a gente quer fazer tudo, né? Eu queria ser ginecologista, fui até a esquina, né? E eu acabei fazendo clínica médica com a intenção de fazer depois ginecologia. E nesse meio do caminho a vida vai te levando para um monte de lado. Eu casei, aí veio a Uniderp, o convite para trabalhar na Uniderp,
e eu fui trabalhar na Santa Casa. Eu sempre tive um convívio muito próximo com medicina de emergência. Desde sempre eu fazia pronto-socorro, todo mundo lembra de mim do pronto-socorro. O pronto-socorro, quando eu trabalhava no HU. Eu era residente lá, o Bonilha estava firme lá no pronto-socorro. Eu trabalhava no pronto-socorro do HU, acabei me aproximando muito disso. Então eu fiz consultório 2 anos e parei o consultório, que eu fiz a minha residência clínica médica, e eu parei o consultório porque eu ligava lá e falava assim, tem paciente? Tem? Eu falava, que droga, cara, não quero que tenha paciente. Então assim, eu percebi que eu não gostava de consultório, né? E eu acabei indo para esse caminho, para Santa Casa, e a história foi me levando a fazer gestão, a trabalhar com isso, né? Eu comecei a perceber que as coisas alguém precisava fazer isso, e eu fui me segurando. Uma hora alguém falou, cara, agora não tem escapatória, você vai e ponto final. E eu acabei indo, aprendendo, fui estudar e tô aí até hoje. Foi a vida que empurrou mesmo para levar, acho que não tive muita escolha, não. Acho que a gente nunca conversou muito sobre o pós-acadêmico, né? Para os nossos ouvintes, quais conselhos vocês dariam para alguém que está se formando agora? Olha, eu senti que alguém tem um conselho aqui na mesa. Não, então eu tenho. Você sabe que eu trabalho com 5º e 6º ano, né? Então eu sento muito, converso muito com os alunos assim. Na verdade, o que é com. Eu acho que o Ori vai dizer a mesma coisa. Depois que você passa, que você começa a enxergar como você podia ter feito, né? Então eu acho que esse conceito de conselho é aquela história boa, né? Se fosse bom, né, a gente vendia, não dava de presente. Então eu procuro evitar um pouco de abusar disso. Mas eu falo algumas coisas que eu acho legais, sabe? Eu acho que isso, a escolha não é definitiva, né? Hoje vocês, acho que essa geração de vocês ainda muito mais do que a nossa, tem mudado de opção, né? Eu quero fazer isso, termina de fazer e volta, fala, não, quero mudar, muda. Isso na nossa época acho que era muito raro, né, Ari? A gente geralmente seguia um caminho e ia embora, difícil você ver alguém que desistiu ou que mudou de caminho e tal. Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Que vocês já têm, que eu acho que é uma coisa tranquila. E que hoje parece que tem vários caminhos, né? Pois é, você sabe, o Boninho estava comentando, eu atendo um ambulatório, né? Eu fico com 5º e 6º ano. Essa é uma pergunta que sempre acontece no nosso ambulatório. E aí, professor? Aí às vezes eu pergunto também, eu instigo, eu falo assim, e aí, para que lado vocês estão caminhando, né? Aí eles me perguntam, o aluno fala, professor, e aí, o que você acha? Aí eu coloco alguns pontos, Bonilha, assim, para fazer uma reflexão. Sim. Primeiro, eu pergunto, o que é que te faz mais bem na medicina, né? O que você se sente mais confortável? Aí eu pergunto também, aonde você quer morar? Você quer ficar numa cidade, um grande centro? Você quer ir para o interior? Você quer ficar numa cidade de médio porte? Você vai para o Mato Grosso? Vai desbravar o Brasil? Porque isso tudo tem que analisar. Você quer ser mãe, dona de casa também? Quer atender o marido? Isso tudo também tem que pesar na hora da escolha, né? Isso por quê? Tem gente que adora ficar dentro do hospital, né? Tem gente que não, tem gente que prefere ter a liberdade, entre aspas, do consultório, por exemplo, tem vantagem e desvantagem. Então, eu sempre jogo isso pro aluno, né, pro 5º e 6º ano, para eles fazerem uma reflexão mesmo, pessoal, do que eles querem, né, Bonilha? Eu acho que, mas mesmo assim, não dá para afirmar que ele vai acertar, né, mas a gente faz essa análise, porque tem gente que fala, não, eu quero ser oftalmologista em Campo Grande. Beleza, oftalmologia em Campo Grande tem um grande centro de oftalmologia, você vai ter que ser uma pessoa diferente. Senão você vai ser mais um no mercado. Uma coisa que eu admiro, as pessoas que fazem isso, falar, eu sei que eu vou fazer oftalmologia em tal lugar, eu vou e faço. Isso é raro, mas acontece, a gente já sabe o que vai fazer e tem convicção daquilo. Mas não é o comum é que passe por isso aí que você deve estar passando, né? Não, assim, eu compartilho desse pensamento, porque eu sou uma pessoa muito indecisa. Até meu vestido de formatura... Eu já sabia o que eu queria. Então, assim, me irrita eu não saber o que eu quero. Isso é uma coisa pra mim muito, muito frustrante. E mas você sempre sabe, na vida eu mas fui você assim, sabe o que você não quer. Eu sei o que eu não quero. Acho que já tá, eu sei o que eu não quero. Tá num bom... E vou dizer mais, você sabe hoje o que você não quer. Possivelmente lá pra frente você já fala, poxa, será que eu não queria mesmo? Exatamente. Só que eu acho que, assim, um divisor de águas, e eu acho que é exclusivo do curso de medicina e a gente tem muita vantagem, a questão do internato. Porque eu mudei achava que eu queria uma coisa, mas no fim eu não queria, né? Mudei acredito que eu vou fazer, né? Se Deus quiser. Antes eu pensava em infectologia, agora eu penso em psiquiatria. E assim, nunca tinha pensado, não era uma especialidade que eu pensava. Primeiro dia que eu pisei o pé na psiquiatria no estágio, eu falei, é isso. Você sabe não que tem outra coisa. Esses dias, ontem nós tivemos um congresso de medicina de emergência, trouxemos 1.600 pessoas para Campo Grande, um negócio assim, para nós, de outro mundo, foi muito legal, de uma organização espetacular. Tive a oportunidade de fazer uma palestra e moderar uma mesa.
para falar um pouco de gestão. Mas uma coisa que a gente tem discutido é assim, a prova de residência de medicina de emergência não tem tido muito público. E hoje eu fui conversar com os meninos, hoje a gente teve uma aula, e acho que é isso, acho que o mercado é esse. Às vezes a pessoa não põe o pé lá dentro, então ela não sabe exatamente o que é aquilo. Então ela tem uma visão pela metade. Uhum. Então eles conhecem a Santa Casa mais ou menos, então ele conhece ali na área verde, ele atende aquele paciente que não é de fato uma emergência, é um paciente encaminhado. Então a gente tem um vício de formação, que às vezes eu vou conversar isso com o Rodrigo, para a gente trazer o acadêmico de quinto e sexto ano para dentro da emergência, para ele de fato vivenciar aquela vida. Então, aí a gente tem o rodízio de urgência e emergência. Foi incrível também. Mas aí já entra naquelas questões. É esse estilo de vida que eu quero ter? Agora ele falou. Isso eu sempre coloco. Aí é o estilo. Né? É o conceito de estilo de vida. Porque para um, às vezes, agrada, para outro não, né? Então, mas eu tenho percebido que esse estilo de vida de plantão, eu acho que as pessoas estão perdendo isso, né? Acho que antes era muito mais comum as pessoas fazerem plantão e hoje elas estão preferindo um estilo de vida mais calmo, mais tranquilo, né? Geração Z, bicho. A gente tá vivendo com esse povo aí, não tem que lidar com isso. Mas é constatado mesmo? Isso que constatado. É bem perceptível. A gente vê na residência médica mesmo, né? Os conceitos, né? A gente às vezes até tem que colocar alguns limites, né? Tipo, mais ou menos assim, Murilo. Na nossa época era quase impensável a gente falar um negócio desse, mas assim, meu plantão vai até 7 horas da noite. Eu estou operando um abdômen, estou com o abdômen aberto, eu já terminei 70% da cirurgia, mas deu 7h10 já. Vou embora. Eu falo assim, olha, 7h10, vou chamar o outro residente agora para terminar de fazer a cirurgia, porque o meu horário... Não sentido, né? Quer dizer, então eu já vi isso acontecer. Então, você percebe que, imagina, na nossa época, a gente fazer um comentário desse aí. Quer dizer, então assim, começou a cirurgia, se vai acabar 9 horas da noite, meu plantão acabou às 7, eu vou terminar a cirurgia até às 9 horas da noite, vou fazer prescrição, RGO, tudo, né? E hoje a gente... mas hoje você percebe que deu meu horário, às vezes. Até porque a tua vida profissional é assim. Se você tiver... Como é que você vai sair da tua cirurgia, né? Isso que é interessante. Mas eu acho que é isso que nós estamos dizendo aqui. Acho que esse assunto. As pessoas que estão fazendo essa escolha, é uma escolha definitiva, né? A pessoa não quer fazer o que eu e ele fizemos. É assim, ó. Eu não quero operar e ficar dependendo da cirurgia poder complicar, passar do horário. Eu quero ter uma vida... Eu acho que isso é uma coisa que está aparecendo nessa geração. Isso não era assim. Não era assim. Tem uma questão também que eu acho que é a questão do sexo. Né? Antes, acredito que a maioria do público de medicina mesmo, né, da sala, seriam homens, né? Hoje a gente já tá tendo... A gente tem uma inversão, né? É mulher, né? Agora a maioria é mulher. Como nas engenharias, antes só tinha homem. Agora, as mulheres também estão entrando no Na verdade, meio, vocês estão dominando o mundo, A gente né? está dominando. Aliás, vocês sempre dominaram. Pensava que a gente que mandava, a gente achava que mandava, né, Bonilha? Em casa é assim também. Duvido. Só na sua. O quê? Que a mulher manda. Ah, só na sua casa. A minha você sabe que é brava, né? A minha não é não. Vamos mudar de assunto, porque... A minha não é não. Tá louco. Mas acho que teve essa... Talvez, eu acho que tudo. Mas eu acho que tem uma coisa importante. Eu tenho meus filhos estão nessa idade de vocês. Mas uma questão interessante que ela tá falando até, vamos anotar pra gente fazer uma pesquisa disso. Né? Eu acho que tem geração, viu, Elierson? A gente percebe, meus filhos, né? Eu tenho em casa 3, meu filho mais velho tem 25, minha filha tem 20, vai fazer 21 e minha outra filha tem 18. Então eu tô vivendo essa geração. Não tem nenhuma semelhança com o que fazíamos em todos os sentidos. Isso não quer dizer que é bom ou que é ruim. Não tô botando... É diferente, né? Só diferente. A gente precisa lidar com essa informação nova, que você acabou de dizer. Eu tenho um furo em escala de plantão. O residente não quer entrar na residência. O cara quer fazer cirurgia geral, poucos vão ficar na cirurgia geral. O cara quer ir para urologia, mas o sobreaviso não pode ser sábado e domingo. Então tem isso que nós estamos vivendo, é só fato. Não é ruim ou bom, né? Nós temos só tentar lidar com isso. E eu sempre tento passar uma mensagem, Bonito, porque assim, o aluno, né? Nós estamos falando de aluno, de residente, médico, formando, ele tem que entender, isso eu tento passar para meus filhos, e acho que é o conceito do Bonilha também, que é assim, se você está aqui para se dedicar, vamos fazer o melhor. Isso. Né? Então, assim, não é porque eu quero ortopedia que eu não vou saber clínica médica, não é porque eu quero ortopedia que eu não preciso saber dermatologia. Então, o aluno, na verdade, ele tem que entender que ele tem que aproveitar o máximo do curso. E o residente, não é porque ele não quer cirurgia geral, eu quero ser cirurgião plástico, eu nunca mais vou ter que abrir um abdômen, né? Fazer uma cirurgia de hérnia ou fazer uma sutura no intestino, uma apendicectomia. Mas quem é que pode garantir isso? Né? Então, eu sempre falo,
faz e faz bem isso, feito. Tem mais, é o que eu falo eu faço supervisão no PESAP, né? E lá no PESAP tem isso, né? Você corrigiu meus relatórios. Isso, eu não gosto de medicina de família, eu não gosto disso aqui. Eu falo, cara, é o seguinte, não tem problema que você não goste. Ninguém tem que gostar de tudo. Aprende. É só, cara, a oportunidade que estão te dando. Eu falo o seguinte, cara, estuda, vê o paciente e estuda. Eu acho que não tem nada que ensine mais do que você vivenciar e estudar. Sim. Porque é o que a gente fala de aprendizado e serviço, né? O estágio supervisionado é baseado nisso. Faça e estude. Isso é um espetáculo para aprender, cara. Não tem. Você pega, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho alguns anos de formado, eu faço plantão, estou afastado agora, mas eu faço plantão quarta-feira à noite, minha vida inteira. E eu vejo o paciente, na semana seguinte eu volto para saber o que aconteceu com o paciente que eu atendi semana anterior. Eu tenho curiosidade científica para saber o que aconteceu, o que eu fiz, qual que era a conduta que tinha que fazer, se eu estava certo na minha conduta. Eu peço isso aos alunos, né? Façam isso, não interessa que você não goste, faça para aprender. É isso que o Eri falou. É isso aí, mas é isso mesmo. Tem que aproveitar os cenários, aproveitar tudo. Isso, na verdade, é em tudo, né, Bonilha? É na vida, né? É na vida. É um exemplo correto. E a geração, às vezes, ela não vê isso aí, né? É na vida. Eu sempre brinco, eu fui criado numa cidade interiorana. No começo, a minha vida era viver dentro da fazenda, com meu pai, mexer com máquina agrícola, cavalo, essas coisas. Mas toda oportunidade de aprendizado. Tanto é que hoje a gente atende outras coisas relacionadas a isso, quer dizer que teoricamente não tem nada mais a ver com a medicina, mas todo aquele aprendizado que quando eu tinha lá 13, 14, 15, 16 anos de idade, hoje o que acontece? Ele serve. Eu utilizo, me ajuda. Os valores também que foram criados. Os valores. Isso é isso, também. mas é isso que a gente tenta passar. A forma de lidar com os problemas. É isso aí. Você falando, Ari, eu lembrei em 2010, eu estava no mestrado e fazia mestrado na Universidade Federal e trabalhava no ensino médio numa escola aqui na periferia de Campo Grande, né? E aí você pega novembro, dezembro, cara, aquele sol rachando e a aula começava às 6h10 da tarde, a aula do noturno. Você colocava o dedo da noite, 6h10 da noite, né? Aí você colocava o giz no quadro, o giz derretia de tão quente que tava a sala. E 3 ventiladores vagabundos. Igual tá hoje, né? Alguns colegas meus falam que a gente tá aqui na universidade, ar-condicionado. Se um ar não funciona, o aluno reclama, né? Agora, na escola é outro. Eu cheguei lá pro coordenador e falei, cara, pô, bicho, tive aula quinta de mestrado, hoje o dia inteiro no mestrado, agora vem aqui, não tem condições. Ele olhou pra mim e falou, cara, você tinha a opção de não vir aqui? Falei, sim, poderia faltar. Ele falou, por que não faltou? Já que você tá aqui, dê o seu melhor. Foi bem isso que você falou. Faça isso. Cara, a partir daquele dia lá, eu falei, não, realmente, se você está sujeito a fazer algo, cara... Vamos tentar fazer bem feito. Tente fazer bem feito, né? Tem vezes que você dá uma desistida, assim, que é cansativo também, né, cara? Tentar fazer tudo bem feito. Mas... Na teoria é muito bom, na prática às vezes não funciona. Mas serve pra um impulso, né, cara? Realmente, você tá ali, você tá na situação, já chegou? Pô, é igual eu falo pros alunos, principalmente na engenharia. O cara bate massa o dia inteiro, tá subindo em prédio, aí vem aqui à noite, fica no celular. Falei, cara, você trabalhou o dia inteiro, tá gastando estacionamento, combustível. Mensalidade. Eu falo pros alunos, eu falo, cara, você pagou, tá aqui, já. Exija o que você pagou. Mesmo que tivesse pago, mas assim, já que você pagou, cara, aproveite. O professor tá aqui, eu falo, eu tô aqui, por favor. Pergunte, tire dúvida, me chama, faça alguma coisa, porque eu sinto isso, né, que tem um pouco de pasmaceira, um pouco de deixa acontecer, me levar. De novo, é geração. Eu acho que não é ninguém, não é indivíduo, é geração inteira. Posso mudar o rumo da conversa? Claro. Você quer explorar alguma coisa? Várias coisas. Então vai, continue, que eu quero mudar daqui a pouquinho. Então, eu tinha pensado a gente falar um pouquinho sobre a parte acadêmica também, mas agora eu me lembrei de uma coisa. Vocês estavam fazendo um projeto, se eu não me engano, de alinhar a tecnologia... Ah, sim, mas... habilidades. Em habilidades. Interessante, a gente... eu sempre fui muito curioso, apesar de ser... ter um pouco de dificuldade de lidar com informática, né? O Everton sabe bem do que eu estou falando. Mas eu sempre tive muita curiosidade e assim, entendendo que a informática, usar a parte boa da informática, né? Usar a parte boa, vou chamar de informática, do digital, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Mas é interessante, né? Foi quando a gente começou a falar, pô, vamos fazer a prova digital, né? A gente pode ter como é que eu dou informação para o aluno, né? Às vezes o aluno quer ter um feedback e a gente não consegue dar esse feedback, até porque são vários professores. Então a gente queria ter uma coisa que uniformizasse as ações, e isso a informática consegue fazer com maestria, né? Ela é boa para isso, serve muito bem para isso. E a prova, que acho que talvez tenha sido a coisa mais legal que a gente tenha feito, ao meu ver, assim, e até interessante, né? Porque eu não consigo imaginar
que a gente está no século XXI e a gente ainda faça a prova no papel, né? Com toda essa discussão de não gastar papel, de não imprimir, de não... Isso é uma coisa que me incomodou, sempre me incomodou muito, e a gente, obviamente, que tem as limitações técnicas, né? Algumas de segurança que eu aprendi depois de fazer, né? A gente falou, não, peraí, também não pode deixar a coisa é como se fosse um limbo, né, de informação, isso é perigoso. Mas a prova talvez tenha sido para nós um maior, assim, quando eu imprimo prova, eu falo, cada folha que imprime aquela, fala, puta, mas não é uma árvore, né, cara, é uma sacanagem. E o resultado é esse, a gente fazer uma coisa legal sem agredir a natureza, é uma coisa que te dá resposta imediata e com eficiência, assim, a efetividade da informática no ensino. Várias resistências, tal, mas a gente foi quebrando aí, foi chegando, né? Fizemos e a luta continua, né? A luta continua, não paramos, a gente deu um tempo só, é só pausa. A gente vai voltar a tudo. Mas né? Também no HM2, o Bonilha... O que é o HM? Agora HPH. Os dois aqui. Agora mudou, mas o Ari tá no HM ainda. Tem HM ainda, que nós estamos na transição, né? A gente está com o HPH, acho que no 3º semestre, né? Não, o significado ela quer saber, porque o nosso público... HM é habilidades médicas, e habilidade, profissionalismo e humanidades. Tá? Que são, na verdade, assim, mudou agora por conta da uniformização dos cursos de medicina. Antes era habilidades médicas, foi uma coisa até interessante. O que são habilidades médicas? Né? Isso foi uma chegada minha, no começo da faculdade foi esse. O Wilson Ayashi, que era coordenador na época, falou, ó, você vai ficar com habilidade médica, a sua posição que o Ari é agora, eu era coordenador geral das habilidades. Falei, beleza, vim na primeira aula. O que é um coordenador geral? Como que funciona essa estrutura? É um coordenador por ano, nos 4 primeiros anos, né? Que são antes do estágio supervisionado, então é o coordenador do primeiro ano. É que agora virou primeiro semestre, né, Bonilha? Agora a gente dividiu o curso em semestres. Né? Primeiro semestre até o 8º semestre são coordenadores daquele semestre. E aí tem um coordenador geral que responde, vamos dizer assim, para umas coisas... O cara que organiza o grupo. Tá? E eu, à época, era esse cara aí, eram só 4. Eu cheguei o cara estava dando uma aula de habilidades médicas, uma aula discursiva, falando, botando um monte de... Porque assim, medicina é uma coisa interessante, tem muita informação, né? A informação ela é uma coisa difícil de você aderir se você não linkar ela à prática. Né? E a gente começou a entender, e eu fui entender, o que é habilidade médica, né? Então foi quando a gente começou a quebrar A gente dava aula de semiologia. Semiologia é estudo de sinais e sintomas. Então a gente pegava um livro de semiologia e dava um monte de informação para o aluno, como nós tivemos. E a gente tinha frustração, eu pelo menos, eu sempre fui professor na Universidade Federal, quando eu me formei, eu fiquei 3 anos como professor substituto, dando aula de semiologia. E eu gostava disso, mas só que assim, não tinha sentido você ficar dando informação para o aluno. Você falava, disúria, eu falava para um aluno do 3º ano, falava disúria, polaciúria, nictúria, sei lá, um monte de informação, dados, e ele entrava por aqui, possivelmente você decorava, fazia na prova. E ausculta. Isso. Você explica pra ele o que é, mas a pessoa nunca ouviu. Você pergunta pro André como é que eu ensinava ausculta pra eles, né? Eu fazia coisa legal. Hoje a gente tem... a gente tem um monte de aparelhos. Na época era no braço. E aí esse professor estava dando aula, eu falei, cara, isso tá errado, não é assim que é, isso não é habilidade, não conseguimos linkar a habilidade. E a gente começou a entender o que era habilidade. Sentamos, peraí, isso aí faz parte, mas é uma parte. A pessoa precisa se comunicar. Então a gente começou a abrir esse leque e fazer uma coisa muito mais construtiva do que de fato esse objetivo da coisa. Eu já peguei isso prontinho já. Quando eu cheguei no curso, o Bonilha já tinha organizado essa parte, né, Bonilha? Porque linkou, né? Linkou toda a parte teórica com a atividade prática mesmo, que envolve a semiologia médica, né, Bonilha? E foi ajustando, entrou comunicação na época, né? Porque não adianta nada você ser um excelente médico do ponto de vista de raciocínio clínico, você não sabe se comunicar, né? Que foi quebrando o tabu também, né? Uma coisa que vocês têm que conhecer. Isso que poucas pessoas se comunicam tão bem quanto o Ari, sabe? O jeito é verdadeiro. É verdadeiro. A gente sempre tem pessoas que se comunicam. Posso ficar com o seu óculos? Pode. As pessoas vai quebrar ainda, viu? As pessoas... Cuidado com esse óculos aí. As pessoas se comunicam muito bem em medicina. Ele é um cara que não estudou isso e, assim, modéstia a ele, se comunica muito bem, a pessoa se comunica muito bem. Então, isso com o paciente é fundamental. As habilidades médicas, ela é exclusiva à Uniderp? Não, hoje não mais, né? Quando a gente começou com o curso PBL, né, a gente teve que se adaptar. Lá no comecinho era a aula de semiologia, nos cursos tradicionais era semiologia. Então, tinha semiologia, patologia, me ajuda, bioquímica, fisiologia, né? Então, parasitologia. Isso. Era
né? Tudo separadinho. Disciplinar. Imunologia, histologia, tudo separado. Disciplina, né? E quando a gente traz a ideia do módulo, né, a Uniderp foi talvez a terceira universidade do Brasil a instituir o PBL, né, quando a gente traz um módulo, acho que tinha Londrina, Marília, se não me engano, uma outra faculdade que eu me lembro. E aqui, né? A gente trouxe o conceito de... Em breve teremos um artigo. Legal. Sobre isso. Trouxemos e é isso aí, trouxemos um conceito interessante de modular, né? Da gente trazer o seguinte, traz uma discussão, problematiza e vamos discutir em cima do problema. E aí isso virou para nós assim um jeito para a gente que veio do curso tradicional fazer isso era muito legal, porque a gente começava a entender, ter sentido o que era fazer a prática. A nossa prática é essa, né, Eric? É isso mesmo. A gente vê a evolução do aluno, né? Porque o aluno, e a gente tenta trabalhar isso praticamente do primeiro semestre até o 8º, o aluno acaba vendo praticamente toda a medicina para chegar no 5º e 6º ano, né? Você provável, assim, habitualmente relativamente preparado para se virar bem, né? Uhum. É claro que a gente sempre está melhorando, né? O que eu vejo, às vezes, a gente sempre tenta fazer uma integração da habilidades com o módulo, dentro do possível, né? Então, os problemas que a gente está vendo no módulo, a gente tenta fazer um casamento com habilidades médicas, aí ele sai daquela coisa teórica do módulo e acaba olhando isso lá onde? Dentro da Santa Casa, dentro do hospital, nas atividades práticas. Então, assim, aí o curso vai andando e o aluno vai crescendo, né? Para tentar fazer isso que o Bonilha falou, não ficar só uma coisa... uma aula teórica, um slide, um vídeo, né? E aí ele vai ver lá na prática. Então a gente tem conseguido fazer isso aí. De um modo geral, acho que está andando bem. E essas novas mudanças? A mudança da matriz. Então, assim, a gente tem olhado isso daí. Acho que de um modo geral, eu acho que é um impacto, né? Porque imagina a gente tem um curso aí, tem quantos anos, Bonito? 25 anos o curso? Vai completar 25 anos. Você vê, eu tô há 17 no curso, trabalhando de um jeito, né? O Bonilha tá há 20 e poucos trabalhando também do jeito que ele começou e ajudou a montar, né? Estruturar. Então, é um impacto grande, a mudança dói, né? Então, eu acho que, é claro que o objetivo é fazer ter uma uniformidade entre os cursos, isso vai ter algumas vantagens, com certeza, em questão de trabalho, organização, né? Não quer dizer que o que a gente está fazendo aqui é o mais perfeito, o mais correto, mas vai dar um impacto, assim, pelo menos já causou, né? Causou essa questão do medo da mudança, dificuldade de se adaptar, acho que um pouco, sim. Eu não consigo afirmar, né, Bonilha? Eu não sei o que você acha, que você já passou por isso, né? A sua HM, já não que é mais agora HM. é HPH, já está no novo. Então, E eu não senti isso ainda, porque o meu momento ainda não chegou como coordenador da habilidade 5, né? É interessante, assim, que é uma coisa muito grande, né? Acho que a própria ordenadora de tudo isso também não sabia como fazer. A gente está fazendo juntos, né? É isso aí. E eu acho que o Ari falou uma coisa interessante um dia, quando eu falei, ele falou, olhou o que eu fazia, né, e o que a Croton nos enviou. Ele olhou e falou, cara, é muito semelhante, não tem muita coisa. Então, assim, às vezes o nome muda, mas na verdade, assim, a gente... O conceito o caminho é o mesmo, né, Bonilha? É mais ou menos. Acho que não mudou muita coisa, assim, não. Eu pelo menos tenho conseguido fazer o que eu fazia, com algumas pequenas diferenças, sem trazer a comunicação mais para os professores de habilidades médicas, mas acho que a gente está conseguindo fazer. Acho que Uma vez eu estava na sala tirando cópia de prova, né, para as engenharias, aí eu vi o Ari lá. Falei, Ari, você está imprimindo o quê? O OSSE. Falei, Ari, você tá falando de tecnologia, né? O OSSE do Bonilha hoje não tem papel mais. Você vê, eu fazendo o OSSE do... O Bonilha tem mais cabelo branco, mas eu sou mais antigo do que ele nessas coisas, né? do OSSE do estágio supervisionado, a mesma coisa. Os alunos do 6º ano fazendo prova prática, né? O OSSE para quem não sabe, como se fosse uma prova prática, né? Eles fazem da mesma forma, escritão, papel, né? Falei, cara, dá para usar o Forms, é uma coisa simples, não tem nenhuma dificuldade de fazer. Então, acho que a gente precisa trazer esses conceitos para a universidade. A gente precisa, algumas coisas novas, que não são tão novas assim, né? Que a gente pode pôr para funcionar. Porque na informática é aquela, né, cara? Não adianta você ter a ferramenta. Você pode ter a melhor ferramenta do mundo, você pode ter o melhor robô que faz a cirurgia. Se você não tiver o ser humano que saiba trabalhar com o robô, não adianta nada. Exatamente. Então você tem que ter o recurso humano de qualquer jeito, entendeu? Não, é bom que ele já deu a dica pro próximo nosso, eu já pego ele, né, Bonilha? Não tem a dúvida. Porque o cara dá a ideia, então tem que, né? Não tem a dúvida. Dá a ideia e já vem ajudar, então. Pede para fazer. Mas eu acho que a universidade vai acabar em algum momento aí, vai acabar incorporando isso como uma coisa
protocolar, de rotina, não tem outra opção, não dá pra gente... Acho que o caminho vai ser esse, Tem, né, como a gente aceitar o século XXI, né, a gente trabalhar de novo com papel. Você sabe que as provas que a gente faz para piloto... Tudo digital. É tudo digital. Não tem mais. Não tem mais nada, um monte, né? Isso é tudo digital, tanto para o piloto por instrumentos, piloto, é tudo digital. Você vai num centro de tecnologia, é assim que funciona. Você vai lá, senha, CPF, você tem sua senha, você entra, tem uma pessoa cuidando, provavelmente igual. Olha, você tem o tempo, vai no final e já sai o resultado. É a coisa mais óbvia, né? Então, assim... Acho que o maior ganho da prova, e aí a gente voltou ao digital, né? Mas o maior ganho da prova é que o aluno consegue, na hora que ele acaba a prova, ele clica no botãozinho de enviar, ele consegue ver a devolutiva da prova inteira. Ele consegue dizer, poxa, por que eu errei isso aqui? E não tem aprendizado maior, na minha opinião, do que a pessoa rever o que ela deixou de fazer ou ela fez por conta daquela questão que estava na frente dela. É isso mesmo. Né? Isso é um sucesso, isso é importante. A gente discutiu isso, né? Mas vai voltar isso, calma. Chegando aí. Bom, vamos voltar agora à questão acadêmica. Porque assim, semana passada, no último episódio, a gente estava conversando com a professora Sandra e com o professor André Domingos. Assim, essa transição, vocês não foram formados para serem professores, né? Vocês foram formados para serem médicos. Uhum. Essa transição da clínica, do hospital, para a universidade, para serem professores, como que ocorreu com o Ari? Não, quando eu cheguei aqui na universidade, eu fui direto para a parte da tutoria. E na época, não sei se foi logo quando eu entrei, mas existiam cursos para preparar, né, o professor, os novos professores, para saber trabalhar com o método PBL, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu fiz um treinamento, acho que era o Toninho que coordenava, a Tânia, acho que já estava aí também, acho que a Tânia, né? E eu participei disso aí. Na verdade, era até meio que obrigatório. Não foi logo de cara, porque precisavam, né? Então eu tive esse preparo. E antes de eu entrar aqui, aí eu estou falando da minha trajetória, eu já tinha ficado na Universidade Federal de São Paulo e já tinha feito todos os créditos e já tinha quase terminado meu doutorado. Então, eu já vinha de um treinamento acadêmico dentro de uma universidade também federal, uma universidade grande, trabalhava no setor de urologia, que na verdade na época a urologia da Unifesp era a melhor urologia do país. A pós-graduação era que tinha nota mais alta, e aí então eu já tive um preparo, eu acho. É que tem aqueles créditos, né? Você faz os créditos. Docente. Você faz a metodologia científica, a gente fazia tudo, né? Tinha que fazer vários créditos e outro. Eu convivi praticamente lá 4 anos num ambiente acadêmico. Fez doutorado direto? Fiz doutorado direto na época, Não é fácil, tá? Então, e como que você conseguiu conciliar essa questão de ter que trabalhar, de ter que fazer o... Então foi assim, na verdade a história é boa, essa história, porque assim, eu fui com a minha esposa, tinha acabado de casar, a gente falou, bom, vamos fazer uma pós-graduação. Minha esposa queria fazer direito tributário na PUC, advogada, e eu falei, eu quero ficar um tempo lá no Sírio-Libanês, na Escola Paulista, com o professor Miguel Cirúrgico, o time dele. Depois de um tempinho que eu fiquei lá, eu gostava muito de reprodução humana, né, da parte masculina, parte feminina. Eu fiquei com o professor Miguel e comecei também a trabalhar com o pessoal da reprodução humana. E o doutor Aguinaldo Cedenho, que era o coordenador geral da pós-graduação da universidade, era o coordenador da reprodução humana. E aí, num sábado pela manhã, eu já pronto para vir embora, não tinha nem intenção nenhuma de fazer o doutorado, a minha intenção era de fazer uma especialização, que o nome não era esse, né, Bonilha? Para melhorar o que eu achava que eu não tinha conseguido aqui em Campo Grande. Aí o doutor Aguinaldo falou, olha, tem uma história assim, assim, assado, um trabalho assim, assim, assado. E eu brinquei com o professor, mas esse trabalho é um trabalho digno de um doutorado. Ele falou, pois é, você está convidado. Foi assim a história. Aí a minha vida mudou, né? Porque eu tinha dinheiro economizado para um ano, já estava acabando. Aí eu tive que fazer crédito, não ia, né? Eu falei, Dani, ficamos. Minha esposa foi parceira, aí a gente ficou. Aí eu tive que começar a trabalhar em São Paulo. Aí cada lugar que eu trabalhei, viu, Bonilha? Porque precisava me sustentar, imagina. Porque eu fui para viver um ano sem trabalhar, só estudando. Me programei, eu já era urologista. E aí minha vida mudou, mas aí acabou dando certo. Fiz os créditos, aí voltei para Campo Grande. Fiquei terminando a parte que era um trabalho clínico, que eu analisava a fertilidade de homens, tinha que fazer espermograma, analisar tudo isso. Eu fiquei indo e vindo. Eu já tinha filho pequeno, mas consegui me virar. Fiquei uns 3 anos assim para finalizar essa parte. Aí defendi em 2008 o doutorado. Vocês acreditam que hoje ainda ter doutorado, mestrado, no curso de medicina, né, sendo médico, ainda é importante?
Então, o que eu penso sobre isso, né? Eu acho assim, quando você agrega conhecimento, você amadurece também, né? Então, eu acho que assim, tudo que você faz, né? Eu falo isso para os alunos, tudo que você faz para melhorar conhecimento te amadurece, faz você crescer. Isso não é questão do doutorado em si. Uma pós-graduação, um curso de extensão, um curso de gestão, um MBA, tudo isso faz a sua cabeça abrir, a mente crescer, você, né, criar novos objetivos, ter uma visão maior de tudo, né? Então, eu acho que o doutorado fez isso comigo, mas não é um doutorado em si, eu acho que é o estudo em si, né? Eu acho que é o estudo, na minha concepção. Eu tenho 31 anos de formado, eu estou fazendo mestrado e minha terceira pós-graduação em gestão. Então, a gente não para. É bom, é ruim, é aquela história, acho que é individual isso, cada um vai descobrir. Eu demorei esse tempo todo para fazer o mestrado. Mas é um diferencial? Não tem nenhuma dúvida. Tudo que você faz de capacitação é diferencial. É muito interessante, eu fiz uma disciplina especial no mestrado antes de entrar, e tinha um menino de odonto, ele acho que era, sei lá, tinha 1 ano, 2 de formado, já estava acabando o mestrado, sem ter colocado, aberto a boca de alguém. Então, assim, hoje você vai entrar na disputa, uma medicina menos, né? Nas outras áreas, muito mais. Mas já existe é isso que o Ari falou, né? Se você vai para um grande centro, muito possivelmente você vai se envolver com pós-graduação. O Lato, o Estrito Centro, mas você vai se envolver de alguma forma. E se você é bom, o cara não deixa você vir embora. Não sei como é que deixaram os escapar. É pior, mas você sabe que, humildemente falando, eu fui convidado mesmo. Tinha família aqui, não tem nenhuma dúvida. Eu tinha apartamento, tinha família, minha esposa queria voltar, mas assim, realmente... E fica lá. Eu poderia estar hoje lá. Mas assim, sou feliz aqui, estou feliz com o que eu faço, mas... Eu realmente o convite veio. Eu tenho vários amigos que na minha época eu não fui para fora, eles foram e um não voltou, 3 voltaram na marra. Porque assim, como você é bom, as pessoas, e a gente é muito bom aqui, a gente tem um diferencial em Campo Grande que os grandes centros não têm. Aqui a gente põe a mão no paciente. Ari, acho que essa é a diferença. E assim, é impressionante. Quando eu falava, eu passei 20 intracates, eu entubei 10 pacientes, eu sei lá, entrei em 20 cesarianas, eu operei 10 abdômen agudo. Você vai para São Paulo, cara, eu entrei na sala. Eu consegui entrar em 3, olhei lá de fora do vidro. Né? Então, assim, o que nós temos aqui hoje é um negócio sensacional. O que vocês têm acesso hoje é que a gente dá pouco valor. Mas faz uma diferença lá fora que você não tem ideia. A gente chega com bastante... Isso o Bonilho falou, e o Bonilho não sabia muito minha história, assim, meio por cima. Mas isso fez diferença. Por essa pessoa, né? Fez diferença. Quando eu fui para lá, realmente, acho que tudo isso que aconteceu, primeiro, não tem medo de trabalhar, né? Humildade, trabalho, seriedade, compromisso, e as pessoas vão enxergando. Ele enxerga e não quer deixar você voltar. Não quer. Realmente... Você volta assim, que ele tinha laços aqui, a mulher dele... Mas quem manda na casa dele é a mulher dele. Então vai voltar e cala a boca. Não tem volta. Voltou, não? Não, e outra, lá não tem rio igual a gente pra pescar, o Pantanal, não tem a Cida, né? Não tem a Ponte do Grego. Não tem a Ponte do Grego, não tem o Pantanal. Não tem o Pantanal, então, Bonilho, aí também não, né? Sacanagem. Mas é isso, eu acho que faz diferença sempre estudar, acho que o Ari falou tudo. Estudar sempre faz falta, sempre é importante na discussão aí para frente, vocês vão passar por isso. E tem gente, eu já teve concurso público que eu fiquei atrás porque eu não tinha mestrado, doutorado, que não tinha nada a ver com o ensino, tá? Que é pior ainda, né? Você fala, é uma outra disputa, né? Porque assim, na verdade, mestrado e doutorado, se você for pensar assim, é acadêmico, né? Não tem... o meu mestrado que eu estou fazendo é profissional. Mas os mestrados, em geral, são acadêmicos, né? Para você aprender a ser professor, para você... pesquisador, né? Pesquisador. Começa a ser professor para ser pesquisador. Isso não tem muita relação com a tua profissão, de fato, né? Mas hoje está contando. Então, assim, o que dá para peneirar... É isso mesmo. Acho que é isso. Acho que é importante essa... E você? Você falou que começou lá na Universidade Federal. Estou fazendo mestrado. Não, a sua carreira docente, nessa transição. Cara, foi assim... Você vai ser professor amanhã, tá? Bom dia. Só que o Ari não terminou ainda. O Ari já foi para outra conversa e não terminou a questão da docência. Aí você chegou aqui, foi trabalhar de tutor, fez o curso. E aí, pois como foi? É verdade, né? Pô, você tá vendo, Bonilho? Nós estamos atrapalhando a conversa aqui, Bonilho. Pô, é difícil aí você, né? Não tem jeito. Mas não é o seguinte, aí tá, eu comecei como tutor, aí depois eu entrei para habilidade... São parentes, e eu que chamei a atenção disso, até coloca um pontinho aí pra mim. E aí eu fui para habilidades médicas, aí fiquei no habilidades médicas, a Sandra foi também para a Sandra, que era
que tomava conta da habilidade 5, né? Sandra Cristo. A Sandra Cristo, na verdade, era habilidade do 3º ano ainda, que o curso ainda era anual. Aí a professora Sandra Cristo, ela foi assumir cargos relacionados mais à gestão também, diminuiu, e aí eu assumi a habilidade 5, e na verdade eu estou na habilidade 5 já deve ter uns 15 anos aí, 12 anos aí. Daí só fiquei na 5 e no ambulatório de urologia. Depois de um tempo surgiu o ambulatório da Uro, né, que a gente faz aí no CEMED pro 5º e 6º ano. Então hoje eu fico na habilidades e no CEMED, na Uro. O Bonilha já está no estágio supervisionado, né, Bonilha? Na habilidades 2. Você foi da 1 também, Bonilha, não? Foi. Tudo quanto é coisa. Foi tudo que é coisa. Eu fui. Foi assim minha vida aqui. Então eu tô meio paradinho num canto só, assim, já tô na 5. Às vezes acontece isso com a gente, né? Acho que é uma questão, as pedras vão se encaixando. Às vezes tem gente que é mais agitado, que quer mudar, tal. Eu acabei a gente acaba se acomodando de alguma forma em algum lugar, até por conta da tua vida, um monte de coisa para fazer. Na verdade, foi de susto. Comecei na federal, assim, como você faz residência médica, você tem muito contato com o aluno. E aí o cara começa a ver em você uma pessoa que pode ensinar. E aí os professores se aproximaram de mim, você vai dar aula. Aí o professor Ovando aposentou, ele era professor, ele aposentou, sobrou uma vaga com o professor substituto. Aí eu fiz o concurso, passei e fui dar aula, eu fiquei 2 anos e mais 1, né, se eu não me engano, 2 mais 1, 1 mais 1, não me lembro. E fiquei dando aula lá, eu dei aula para o André, dei aula para um monte de médico velho, e já falei, cara, não é possível, dei aula para você, não é possível, né? Pô, André também? Dei aula para o André. O André falou no último episódio. Dei aula para ele. Mas dei aula para um monte de aluno, um monte de gente que na época. Mas era assim, muito próximo, porque eu tinha feito residência, tinha assim, sei lá, 3 anos, 4 anos de diferença. Então não era tão grande. O André também é velhinho, né? Aquela cara dele lá não é velho. Ele é botox, ele faz aqueles negócios na cara, aquilo é conserto. É a cunhada, né? Mexe com isso, cunhada, os cunhados, né? Cunhada, né? E aí, quando eu entrei aqui na Unidep, a visão foi a mesma, né, de habilidades. Eu queria fazer isso, né? Eu fiz uma tutoria, fiz um semestre de tutoria, depois nunca mais. Fiz um semestre de tutoria e me afastei, porque não é minha praia, sei lá, motivo e tal. Mas sabe que eu gostava da tutoria, Bonito? Então, eu não... Aí, na verdade, eu me colocar assim, eu gostava da tutoria, tava indo bem assim. Uma coisa da tutoria que é legal, o tutor, e eu me cobro muito, o bom tutor tem que estudar, o bom tutor tem que, eu acho que o bom tutor tem que saber o que está falando, apesar da teoria da tutoria do tutor não ser essa, tá? O tutor pode ser qualquer pessoa, a princípio, que saiba coordenar uma mesa, isso que seria o tutor. Mas eu acho que na medicina é difícil você fazer uma tutoria com qualidade se você não conhecer o tema. Então você fica no meio né, aquela discussão. Eu concordo com você. Eu acho que... Eu lembro quando eu participava da tutoria, quando você domina, quando você estudou, se preparou, essa coordenação da mesa, ela fica muito mais interessante, ela anda muito mais para você. No curso que ele falou, os caras foram para McMaster, acho que eram 2 universidades que faziam o Canadá e uma acho que na Europa, não sei, eles foram. Na Holanda, isso. Eles foram fazer o curso, o João Ricardo foi para lá, então assim, eles tinham teoria estudada, então nós fizemos um curso aqui, os caras eram Caxias e cobravam da gente, que tinha que ser assim, os passos da tutoria, o negócio era sério, sabe? E a gente tinha que fazer o curso, era obrigado a fazer o curso, não tinha como ser professor da Uniderp se não fizesse o curso de tutor. A minha mãe vai assistir um episódio, oi mãe, mas ela não sabe o que é uma tutoria. Expliquem pra gente qual que é a diferença o que é uma tutoria. Tá falando bem, a discussão a sessão tutorial, vamos chamar assim, né? A discussão, sua mãe, se você não falou pra tua mãe que é tutoria, ô mãe, ela comprou livro, mãe, ela comprou livro. Meu pai era assim, né, cara? Faltava dinheiro, falava, pai, preciso comprar ele. Ele falava, mas esse livro você já não comprou? Eu falava, não, esse não, pai. O Guyton eu comprei uns 8 Guyton, coitado do meu pai. Então, assim, que era um dos mais caros, né? Claro. Mais caro. Nossa, eu falei, mas esse aí tal de Guyton aí, Guyton, eu já comprei esse livro. Não, pai, esse não. Não comprou, não. Tudo quanto é um Guyton tem vários nomes. Mas assim, o modelo tradicional, né, ele implicava em um professor ser o centro das atenções, então ele transmitia, passava o conhecimento dele através de uma aula discursiva, né? Uma aula com uma teoria, né? Jogava aquela teoria para o aluno aprendia ou não, estudava ou não, era aquilo ali que tinha informação. A sessão tutorial, ela parte de um problema, né? A gente problematiza coloca uma turma de alunos, 5 ou 7 alunos, né? E tem toda uma sequência um processo para ela ser realizada, ela não é uma juntação de gente, né? Tem um método a fazer.
do jeito de fazer o método, e o tutor é uma pessoa capacitada para fazer aquilo, então ele sabe levar o grupo, saber como caminhar aquilo para o resultado, que é discutir o tema, né, a temática da sessão, né, da sessão tutorial, para chegar a um resultado, que é resolver o problema que está em voga ali. Isso que é a tutoria. Que teoricamente é muito melhor do que qualquer outra opção de você jogar a informação e a pessoa ouvir. Uma palestra, por exemplo. A palestra não desaparece, né? Ela faz parte do resto, né? Mas isso é cientificamente comprovado? Cientificamente comprovado e, assim, é interessante o seguinte... eu não me lembro, não tenho informação mais atual, mas assim, existiu um trabalho que dizia o seguinte, o que mudava muito na relação do tradicional para a problematização... Metodologia ativa, né? Isso, metodologia ativa. O principal dela, e obviamente tem aluno que não se adapta, né? Isso é outra coisa interessante. Sim. Nós tivemos vários alunos que não se adaptaram ao método, né? Que preferem... Foram embora e se deram bem nas outras universidades. Isso. Uma coisa muito interessante é a comunicação. Uma coisa que muda, assim, certamente é a comunicação do aluno. O jeito de fazer, a forma de fazer. Porque às vezes você pode estudar, tem gente que se adapta à transmissão de conhecimento, vai lá, estuda, lê e se dá bem. Mas o fato é que a comunicação dos nossos alunos, ela sempre foi um sinal de qualidade da formação da Uniderp. É muito interessante isso. Você fala, cara, a facilidade... E a comunicação te leva a resultado. Se você se comunicar mal, o Ari já falou isso, se você se comunicar mal, muito possivelmente você não vai chegar ao resultado que você quer. Em medicina isso é fundamental, em todos os sentidos, em proteção tua, em segurança do paciente, resultado diagnóstico, você fazer raciocínio trabalho em clínico. equipe. Se você não tiver isso, se você não tiver informação, você não vai chegar nunca no resultado. Contem pra gente uma memória que vocês têm, engraçada. Não, mas antes da memória engraçada, eu posso... Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram como docente? Docente. Tive tantas. Eu tive algumas também. Porque vocês dois, além de docentes, vocês gerenciam pessoas, né? Porque o Bonilha é coordenador da HPH2, tem lá um time de 10, 11 professores. E você, então, multiplicado isso por 8. Mas dentro da docência, qual foi a maior dificuldade de vocês? Bom, eu acho que com desafios, né? Então, assim, primeiro... uma coisa que a gente vê muito, primeiro, é tentar uniformizar. Isso não quer dizer padronizar de uma forma perfeita, mas porque o que acontece? A gente está lidando com um grupo de alunos, né? E uma cobrança muito grande que a gente tem. Professor, o grupo A, o professor B fez isso, no grupo C, o professor D fez aquilo. Então, existe uma questão de uniformidade, porque a gente precisa deixar isso mais ou menos uniforme. Por quê? Porque você quer que o ensino seja porque o aluno fica preocupado com o quê? Primeiro com o conhecimento e também com a tal da prova. E aí ele percebe. Então, a gente tem uma dificuldade em trabalhar, às vezes, com o time, né? Então, às vezes, quando você tem um time montado, coeso e que já está há um tempo com você, isso fica mais tranquilo. Então, você consegue montar um time e tentar deixar isso tudo mais ou menos uniforme para a gente trabalhar de uma metodologia seguindo aqueles conceitos. Esse é um fator. E o segundo problema que a gente enfrenta, às vezes, o que é, Bonilha? É o aluno que não quer ser médico. Às vezes, o aluno está fazendo medicina e você percebe que aquele aluno, ele está ali e caiu de paraquedas. Ou porque é família, porque é um sonho do avô, da avó, do pai, da mãe, mas não é dele. Eu já tive problemas assim, então você percebe, a gente já está há muitos anos no curso, isso é perceptível, né? E aí a gente também tem dificuldade, porque como é que você vai trabalhar esse aluno? Como é que você vai incentivar? Se às vezes você vê que ele não ama aquilo que ele está fazendo, então a gente tem uma dificuldade. Eu acho que assim, se você me perguntar, desafio é isso. Trabalhar com time, eu trabalho muito com médico, porque eu estou no 5º ano, né? Então, médico é um ser difícil às vezes de lidar, o Bonilha é médico com gestão, ele sabe melhor do que eu disso aí. E você lidar com o aluno que não está feliz com aquilo que está fazendo. Né? Tanto é que eu já tive aluno que eu já fui conversar com ele, falei, o que está acontecendo? Porque a gente está ali na tutoria ou na habilidades, e teve aluno que confessou que não queria ser médico, e eu conversei com ele e falei, olha, conversa com sua família. Eu quero ser médico veterinário, professor, eu não quero ser médico de gente, eu quero ser médico de bicho. E essa pessoa desistiu. Desistiu e foi seguir a vida dela, e eu sei que hoje ela é uma grande veterinária, está feliz da vida, já tem uns anos isso aí. Então, assim... E ela era infeliz, então só que a gente tem que tentar perceber, e é difícil, né? Então acho que, se você me perguntar, acho que são os desafios maiores. O resto a gente toca bem aí, eu não sei qual vai ser o do Bonilha. Acho que a maior dificuldade que o professor tem, não sou eu, acho que é a avaliação, né? Acho que é uma dificuldade muito grande, é fazer a avaliação. E a gente sempre trabalhou muito com avaliação formativa.
a avaliação, a somativa, né, aquele nota 1, 2, 3, né, mais 2 dá 5, esse é fácil, essa é matemática, até porque eu sou meio ruinzinho em matemática, mas essa é menos difícil. Agora, a avaliação formativa ela é complicada, até para você explicar para o aluno como é que você está avaliando ele formativamente. Isso como é que eu avalio atitude, né? Então, assim, foi uma discussão. E quando a gente nós conseguimos escrever isso, mas até hoje é uma dificuldade que a gente tem. O aluno fala, professor, mas por que eu não fui excelente nisso que eu fiz agora? Para você poder explicar. E aí tem muita coisa que é intuitiva, tem muita coisa que é de percepção, de cabelo branco, né? Da gente assistir isso há muito tempo. É difícil explicar isso minuciosamente. Então, na minha opinião, a avaliação formativa é uma das ações do professor mais difíceis que possam existir. Mas eu acho isso um ponto ótimo, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em avaliação. Ansiedade, nervosismo, mas eu consigo me destacar na avaliação formativa. E tem pessoas que conseguem se destacar na avaliação escrita, e tem pessoas que não conseguem, por exemplo, na tutoria, não conseguem desenvolver a fala, tem essa dificuldade, então e a gente não pode levar só em conta aquilo que a gente escreve na prova. Mas você compreende que essa fala da tutoria é muito legal, você compreende que o quanto você evoluiu possivelmente, acho que talvez certeza. Até a tua desinibição aqui tenha muito a ver com o que você fez no curso de medicina. Sim. Não tem nenhuma dúvida disso. E eu não tenho nenhuma dúvida também que pela tua... como é que eu chamo isso? Pelo teu jeito de agir, você vai ter facilidade com o paciente, não tem nenhuma dúvida, né? É muito fácil o paciente se aproximar de você. E essa que é a ideia, a relação. Uma coisa que eu aprendi na medicina, eu aprendi com o curso de medicina, não foi na minha vida, ninguém me ensinou, nenhum professor, foi empatia, né? Me colocar no lugar do outro. Eu nunca tinha me tocado disso, né? E quando a gente foi trabalhar em habilidade médica, eu falei, cara, não é possível. E eu era muito mais tigre do que eu sou hoje. Eu era um orangotango médico. Isso foi uma discussão que a gente entrou no episódio com a doutora Thaís, né? E a Rafaela Penrabel. Que o PNESC, ele proporciona isso pra gente. A gente entrar na casa da pessoa. É uma outra realidade, né? A unidade básica de saúde. A gente conhecer o bairro, né, que a pessoa mora. Conhecer uma outra realidade, fora da nossa. E aí a pessoa que é tímida ou que ela se embota cada vez mais no curso de medicina. É que eu falei, é muito fácil no curso de medicina tradicional você se esconder. Né? Você se esconde. Tem gente que o Ari não lembra, tem colega da sala dele que ele não lembra. Esse cara é da minha turma, poxa vida. E nas metodologias ativas, dificilmente você vai passar batido, é impossível numa tutoria. E a gente tem que se ajeitar, né? Isso não tem. Cada grupo são pessoas diferentes, dinâmicas diferentes. A ideia é sensacional, né? Porque você roda com pessoas, né? Você roda, além de você rodar com o teu tutor, você roda com os teus colegas. Então, é impossível você tem que se adaptar. Isso, é adaptação na marra. É isso mesmo. Mas esse negócio da avaliação, né, Bonilha, que você falou, é por isso que eu falei da uniformidade, né? Porque um dos problemas da falta de uniformidade do time é a avaliação de forma, às vezes, desequilibrada entre os membros que estão fazendo a mesma coisa. Às vezes é empírica, né? O cara vai na cabeça dele. Vai na cabeça dele. E isso é uma cobrança que o aluno tem. Fala, pô, professor, mas como é que o Joãozinho ficou com a nota tanto de formativa e eu que vim, não sei o que, fiquei com tanto? Né? Então, isso é um problema. Quando você tem um time mais uniforme... Acontece pouco, né? Quando você tem um time mais uniforme... Mas você entendeu? Então, isso gera um estresse pra gente como coordenador, né? Então, o time mais uniforme também favorece essa conversa para você manter uma estrutura também de avaliação adequada, né? Mas, basicamente, era isso aí que eu queria falar da avaliação. Antes da gente entrar, que eu vi que você se preparou, faça a sua pergunta da curiosidade. Acho que dá um... Deixa eu formular. Qual que foi a experiência mais divertida, mais engraçada, que vocês lembram que aconteceu em tutoria aqui dentro da universidade? O paciente foi no meu ambulatório com a esposa. E a esposa, ela era assim, gordinha, né, mais obesa e tal. E aí eu falei assim, olha, como é que foi seu pós-operatório? Falei pro senhor se cuidar e tal. Aí ela falou assim, doutor, não se cuidou, não cumpriu o que o senhor falou. Eu falei, mas como assim, doutor? Quis namorar comigo antes da hora. Eu falei, mas como é que isso aconteceu? Eu falei, doutor, o senhor vê. Aí o paciente já desabafou, ele falou, doutor, ela tava lá na beira do fogão,
cozinhando, chegou na hora do almoço. Eu vi aquele vestido balançando pra cá, aquele vestido balançando pra lá. Não aguentei, doutor. Fiz tudo errado. Aí a residente, quando eu olhei pra ela, tava uma pimenta só. Aí, Bonilha, eu falei, quantos anos vocês têm de casar? Falou, doutor, 40 anos. Falei, olha, não aguentou ficar 15 dias sem namorar. Como é que é coisa? Aí eu falei, olha, temos que rever os conceitos aí. Então, mas foi uma história engraçada, assim, né, de paciente, mas tem várias outras, assim. Muitas que, histórias. Né, é que aqui eu acho que não vamos poder falar, viu, Bonilha? Porque de urologista a gente tem que maneirar Gente, aqui. o meu medo, ambulatório de urologia. Aí, passei com um senhor, aí tinha que fazer toque. Aí ele olhou, quem vai fazer o toque? Eu. Fez? Não, meu colega fez. Olha que danado. Fugiu. Você vê, né, cara? Perdeu a chance de aprender. Mas eu acho que a sexualidade é um tabu que a gente tem que quebrar, sabe? Eu tento fazer isso na medicina, eu tento fazer isso com os alunos no primeiro semestre. Eles se examinam entre eles, né? E eu falo, gente, é tabu. Agora, com respeito, né? É isso aí. Respeitando, inclusive, tem gente que não quer. A gente vai medir circunferência abdominal, tem que expor abdômen. Ah, não quero. Pô, não quero. Respeito. Sua pergunta, pode. Nunca tive nenhum não, assim, sabe? Eu falo, não quero, não faço. E as pessoas, às vezes, não têm muito. E hoje, com esse lance, né, do ódio ao corpo, né, não pode mostrar. Nenhum aluno que tenha dito, não quero mostrar minha barriga, eu não quero me pesar, sabe? Então, acho que a gente avançou bastante nisso. Então, a gente tem que falar um pouco, é muito tabu. Mas são muitos estereótipos. Mas né? você sabe, Bonilha, que então, eu lido no ambulatório, a gente atende gente, né, desde praticamente criança ali até o idoso, né, no ambulatório da URO, né? Você sabe que o povo mais, assim, de mais idade tá bem tranquilo mesmo nesse ponto? Sim, mudou bem muito. tranquilo, assim, não tem muito estresse, deixa Mudou examinar, bastante, né? a maioria não tem problema. Muita campanha, mudança, né, Uhum. conceitos Educação, mesmo. né, cara? Eu acho que capaz de ter agora mais no jovem, Sim. não posso mostrar o abdômen, não posso fazer, não pode pesar. E o pessoal da nossa faixa etária pra cima aí, Bonilhão, ó, super tranquilo, zero estresse. No consultório aqui, bem tranquilo. Nós chegamos no final do nosso bate-papo. Pô, tava bom, cara. Já? Já Pois passa é. rápido, falei pra você Passa que muito passa rápido. rápido. E ainda tinha umas perguntas pra fazer, mas fica com uma outra oportunidade. Outra oportunidade. Bom, finalizando então, queria que vocês respondessem coisas que vêm na mente de vocês, bem É, rapidão. um bate-bola que nós vamos fazer com Aham. você. Bate-bola. E aí eu Não precisa explicar. não precisa. Tá pago? Exatamente. E aí vocês respondem não simultaneamente, né? Mas depois. Você responde, tá? Então você começa Exatamente. primeiro, Bonilhão. Vamos fazer assim. Pá. Isso. Não pode colar do outro. Ping-pong. Isso. Ping-pong. Um livro. Putz! Selmo Celeno Porto. Avançou. Não, o físico. É só colar ali, ó. Eu fiz. Só colar ali, ó. Tá ali. O físico é Tem um legal, livro que ali. virou um filme. Filme. Né? Ah. E as pessoas acham que o físico é do físico. Eu sou físico, tá, Ari? Você sabia disso, Não sabia. Sou É físico. Que é fala. The Physician, da tradução. Exato. É, Você mas sabe é a Ó o história do comentário, médico. ó o comentário. Uma inspiração. É verdade. É a Michelle, jeito Michelle de ser. Meu pai. É, meu pai também. Colou. Uma comida. Puta, nhoque. Nossa, Eu gosto de um churrasco. eu Um bom também gosto de churrasco. churrasco. Eu sou gordo, né, cara? Então, Churrasco, né? Um filme. Mano, é de cabeça assim. Vai você, bicho. Não, eu tô pensando que tem várias. você Fugiu. não pode falar o físico, né? Porque... Não. Ah, viu? Eu sou horrível, pá. Esquece. Um sonho de liberdade. Muito legal. Nossa, coisa boa. Um lugar. Eu gosto do Pantanal. Mas assim, tem vários no mundo. Assim, se você me perguntasse um país, eu ia falar Itália. Além do Brasil, é claro, né? Mas... Eu gosto de praia, cara. Eu gosto da Bahia, litoral sul da Bahia, é maravilhoso. Eu gosto de tudo. Eu adoro o lugar. Eu também. Um sonho. Puxa vida. Ver meus filhos formados e bem. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso aí, viu? Se for tenho um sonho pra mim... Pois é, também tô pensando, acho que Eu não tenho sei. vários sonhos. Eu tenho que Quer que Tantos você- já realizados, né? Não, eu já fiz muitos, né? Assim, que eu, né? Mas, sei lá, acho que a questão dos filhos, a gente sempre fica sonhando. A minha filha agora acabou de entrar na faculdade, meu menino tá entrando. Acho que todo pai sonha que isso caminhe bem, né? Isso com certeza né? Porque tá começando agora. Mas eu não pensei em nada específico meu, assim. Um objetivo. Um objetivo.
Cara, eu tenho vários também. Acho que falei disso agora há pouco com o Ricardo sobre isso, né? Acho que é ver o mundo melhor. Acho que a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a nossa função como médicos frente à sociedade. Então eu tenho hoje muito mais do que eu já tive, ver esse mundo mudar. Então eu vejo as pessoas falando, enfim, as pessoas têm que pagar a conta, que não sei o quê. Eu não acho que as pessoas têm que ficar bem. Eu acho que tem muita gente ruim que não devia estar. Então meu objetivo é ajudar a que isso mude. Quero me dedicar cada vez mais a isso. Enquanto você pensava tudo isso, Bonilha, ainda não pensei no meu. Pensa aí, objetivo... Não, Porque o sonho é mais amplo, né? O objetivo ali já é mais... Não, na verdade, eu tava pensando nisso agora, que Bom, vocês fazem a gente pensar, cara. Em âmbito médico hospitalar, né? Onde eu trabalho, que é o hospital regional, a gente tem várias coisas que a gente queria melhorar dentro do hospital para a gente fazer uma urologia de ponta, né? Então, isso é um sonho nosso que a gente tem trabalhado para isso. Então, pensando assim, uma coisa menor e a curto prazo, era tentar, e que acaba entrando naquilo que o Bonilha falou, né? Resolvendo o problema da pessoa que está lá sofrendo e não consegue um atendimento, às vezes, adequado. Acho que isso é uma coisa bem pontual agora que a gente está correndo atrás, um objetivo que está focado. Bom, agradeço a presença de vocês. O bate-papo foi muito bom. Eu adorei a conversa. Minhas inspirações daqui pra frente. Tá vendo? Que bom. Ganhou sua noite. Pega a parte boa. A gente tem umas partes que não são tão boas. Isso, boa. Pega a boa. Pega a boa. A gente tem boa. Tem boa. É isso aí. Tá certo. Michele, mais uma vez, dividindo a mesa. Prazer enorme estar contigo aqui novamente. Prazer é todo meu. Ari e Bonilha, muito obrigado por disponibilizar o tempo, né? Hoje em dia o tempo é algo tão valioso pra gente. Vocês disponibilizaram o tempo para sair, dos compromissos e virem aqui. O Leverson tá inspirado hoje, né? Hoje eu tô... Muito obrigado. Foi legal o nosso bate-papo. Foi muito bom. Gostei. O Ari é uma pessoa que eu gosto muito, de verdade. Eu até vou fazer uma confissão aqui, uma pessoa que eu gosto demais. É uma pessoa muito boa. Mas é mesmo. Sempre foi uma pessoa que eu tive muito. E eu acho que é legal. A ideia de vocês é essa. Quando eu falo que ele é um cara bom, ele é um cara bom mesmo. Assim, Bonilha também. Bonilha é meu amigo, faz mas tempo. tem feeling pra isso. Mas é. Cara bom. Aproveitem dele que ele é bom. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. E esse foi mais um podcast. Até a próxima.